Olá, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da série Humanização do Parto e Nascimento do Senac São Paulo, promovida pelo curso de pós-graduação em Enfermagem em Ginecologia e Obstetrícia do Centro Universitário Senac. É com muita alegria e muita ocitocina que nós estamos aqui com vocês para discutir as melhores práticas do nascimento e, de novo, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, mas de uma forma um pouco mais profunda e cheia de emoção. Eu me chamo Ana Carolina Bering, eu sou enfermeira obstetra, tenho especialização em gestão da saúde, gestão da qualidade e segurança do paciente, sou mestre em ciência, sou apaixonada pelo espetáculo do nascimento, sou uma parteira nata e coordeno a enfermagem do Senac São Paulo e também o curso de pós-graduação em enfermagem, ginecologia e obstetrícia do Centro Universitário Senac. A live de hoje é uma live muito especial, porque nós vamos abordar as evidências científicas que fomentam as diferentes posições ou as posições não convencionais durante o trabalho de parto e parto. Então, para debater esse assunto tão importante para a assistência obstétrica, eu convido uma pessoa muito especial, mas antes de chamá-la, eu quero deixar um recado. O Dr. Paulo Noronha teve uma emergência obstétrica, ele é o nosso convidado dessa noite também. Como todo enfermeiro obstetra, como todo médico obstetra, algumas vezes se desprende pelo próprio fazer profissional, ele teve uma urgência e precisou se ausentar. Estaremos aqui, pode ser que ele entre para debater com a nossa segunda convidada em qualquer momento, vamos torcer para que a assistência dele seja uma assistência muito bem sucedida, pois tratou-se de uma emergência. Então, voltando, eu convido uma pessoa que é muito especial, é uma amiga, é uma querida, ela vai debater conosco o parto vertical no país da cesárea. É uma enfermeira que se tornou parteira. E é uma enfermeira muito querida. Ela é querida pelas mulheres, ela é querida pelos colegas enfermeiros obstetras, ela é muito querida pelo Senac. E ainda por cima, ela é dona de uma simpatia e de uma competência imensurável na assistência obstétrica. É a Marcela Zanata. Má, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la conosco para falar do parto vertical e de todas as especificidades necessárias para esse manejo de uma prática tão estimulada e tão fomentada hoje pela Organização Mundial de Saúde. Seja muito bem-vinda, está com você. Se você puder se apresentar, eu agradeço. Muito obrigada. Bom, depois de uma apresentação dessas, né, Carol, o que eu posso dizer? É uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Eu já me sinto parte da família Senac. Fui aluna da professora Carol lá no Centro Universitário em São Paulo, quando eu fiz a minha pós-graduação. E foi muito legal, foi um feliz encontro e a gente se reencontrou, né, nas redes sociais durante todos esses anos. E eu pude, assim, eu tive a honra de poder participar da formulação desse novo curso de pós-graduação oferecido pelo Senac, que é um curso que não tem igual neste país. Tudo que a gente fala aqui, tudo que foi falado na outra live, quem pôde nos ouvir também é abordado nesse curso de uma forma super abrangente e uma forma bastante profunda. Eu sou Marcela Zanata, eu sou enfermeira obstetra, trabalho aqui na região de Campinas, na assistência a partos hospitalares e domiciliares. Faço também parte do programa educacional do Hospital da Mulher da Unicamp. Lá eu trabalho com a linha de pesquisa de morbidade materna grave, além da educação dos profissionais da enfermagem. Aqui em Campinas eu tenho uma empresa, uma clínica, na verdade, a gente atende pré-natal e atende pré-parto e partos domiciliares também,
as meninas vão deixar para mim o nosso Insta aí no chat, depois quem quiser ir lá, conversar, tirar dúvida, a gente está super à disposição. É uma alegria imensa poder aqui vir falar de algo que é tão fisiológico, que faz tanto sentido para todas nós, que é poder ter o seu bebê na posição vertical, né? A gente espera nessa live poder falar, aprofundar um pouco mais e que essa ideia faça sentido para a gente, de que, na verdade, gente, isso não deveria ser uma novidade, deveria ser como as coisas sempre foram, né? Porque todos os nossos antepassados, todas as figuras de mulheres tendo bebê, de muitos e muitos milhares de anos atrás, são sempre as mulheres na posição vertical. Então, a gente está... o novo, na verdade, é o mais antigo que existe, né, Carol? Exatamente, Marcela, muito obrigada. Eu agradeço a participação de todos mais uma vez. Para quem chegou agora, seja bem-vindo à live O Parto Vertical no País da Cesárea, um país altamente cesarista, e que está, sim, dentro do ranking de parto cirúrgico, um dos maiores, né? Um dos maiores países que registram os índices de parto cirúrgico. E aí, eu gostaria de agradecer a Marcela, agradeço a Nádia, a nossa intérprete, agradeço a Noelle. A Noelle é a nossa parturiente, nós temos uma surpresa. A Noelle Nascimento é a nossa parturiente deste evento. A Noelle é um simulador de média fidelidade de parto da Galmar, fornecido pelo parceiro do Senac, pela Mojiclass Anatomia e Simulação. Muito obrigada pelo apoio. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de grandes discussões e, sem dúvida nenhuma, sairemos daqui transformados e motivados a levantar essas mulheres, motivados a possibilitar cada vez mais o parto na posição vertical. Antes de iniciarmos as discussões, eu gostaria de sensibilizá-los pela história do parto vertical. A escolha pelo tema foi motivado exatamente pelo retrato do parto no Brasil. Então, o Brasil ele tem apresentado ainda um retrato muito negativo quando o assunto é nascimento. Em especial, eu gostaria de referenciar uma pesquisa muito importante, que é o Nascer no Brasil. Uma grande pesquisa que retratou a condição de nascimento no Brasil, ela trouxe que 92% das mulheres pariram em posição horizontal. E muitas vezes elas pariram na posição horizontal porque elas são desinformadas ou porque aquele profissional que assiste o parto não estimulou ou não incentivou que ela mudasse de posição. Além de outros resultados que retratam um aspecto muito negativo da performance do Brasil quanto ao nascimento, foi o índice de episiotomias. A pesquisa Nascer do Brasil trouxe que 56% das mulheres foram submetidas a episiotomia sem critério, e a Organização Mundial de Saúde ela traz que menos do que 20% das mulheres necessitariam desse trauma perineal provocado. E um outro retrato é o uso de uterotônicos dos ocitócitos. 40% das mulheres receberam também ocitocina durante esse trabalho de parto, fazendo com que essas contrações fossem muito mais intensas, provocando, sem dúvida nenhuma, o maior risco de um sofrimento fetal, um risco de outras intercorrências obstétricas e também provocando uma experiência negativa do parto. Porque, sem dúvida nenhuma, a ocitocina endógena, que é a ocitocina produzida pela mulher, pela hipófise posterior dessa mulher, ela é muito mais suportável do que a ocitocina artificial, aquela que acaba, infelizmente, sendo utilizada de uma forma muito rotineira, como trouxe a pesquisa Pasteur no Brasil. Então, não é de hoje que as mulheres preferem parir em posição vertical. E aí, desde o passado, desde a antiguidade, as mulheres optavam por parir em posição vertical pela gravidade,
naturalmente, elas percebiam que o corpo delas se sentiam mais confortáveis por escolher a posição vertical, e durante um período o parto foi medicalizado. E a medicalização do parto e a hospitalização do parto resultou que essas mulheres começaram a parir em posições horizontais, parir deitadas, com as pernas em perneiras, e o motivo dessa posição era simplesmente para facilitar a atuação do profissional de saúde, para facilitar uma manipulação perineal, para facilitar os procedimentos obstétricos e também o parto operatório. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, estar cada vez mais engajados em posições que favoreçam o parto, mas ela merece atenção. E como estarmos preparados para isso? O curso de pós-graduação em enfermagem e ginecologia obstetrícia do Centro Universitário Senac, ele especializa, ele forma enfermeiros especialistas preparados para prestar uma assistência humanizada, segura, menos intervencionistas e com práticas condizentes com as recomendadas da Organização Mundial de Saúde, e todas essas práticas são treinadas e praticadas na nossa sala de parto normal humanizada simulada, e posteriormente, após muita simulação de parto com o auxílio e com o apoio do nosso simulador Noelle Nascimento, fornecido pelo nosso parceiro, nossos alunos são encaminhados ao campo de estágio para que eles possam, sim, reproduzir as melhores práticas aprendidas durante o processo de formação. Aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa dinâmica da live de hoje. Nós temos uma dinâmica e um processo muito especial. Mas antes da gente começar e imergir no processo de parto e nascimento, eu gostaria que a Marcela compartilhasse conosco a experiência dela em dois contextos, hospitalar e domiciliar, porque a gente sabe que existe já uma série de evidências e razões para acreditar que as práticas humanizadas e menos intervencionistas são benéficas para a mãe e para o recém-nascido, e, consequentemente, para a família e para o serviço de saúde. Porém, Marcela, eu gostaria que você compartilhasse no seu cotidiano de trabalho, né? Quais são as práticas que você considera que são mais aceitáveis pelas mulheres e que as mulheres concordam, e quais os maiores desafios dessa prática no ambiente hospitalar e no ambiente domiciliar? E logo em seguida partiremos para a verticalização do parto. Ótimo, ótimo esse questionamento, Carol. Acho importante primeiro a gente colocar que humanização do parto significa a gente conseguir desenvolver uma boa escuta, uma capacidade de observação, uma capacidade de compreensão de que o parto é um processo fisiológico e que dentro da fisiologia ele é um processo que foi biologicamente preparado para ser seguro e para ter um bom desfecho. A gente falou na live passada, e vou repetir aqui, todo ano são 120 milhões de gestações de baixo risco em todo o mundo. Essas taxas que a professora Carol colocou no começo da live, elas não fazem sentido dentro do baixo risco. 92% de partos em litotomia, 56% de episiotomia, isso não faz sentido algum se a gente pensar que o parto é fisiológico, que tudo que acontece nele foi neurologicamente e metabolicamente programado para funcionar e para no final ter um bom resultado. Muito bem, sobre as nossas práticas, né? Então, aqui na região de Campinas, a gente trabalha de duas formas, bastante semelhante na região de São Paulo, imagino que em todos os grandes centros. A gente consegue acompanhar os partos hospitalares, acompanhados do obstetra. Infelizmente, nós ainda não conseguimos acompanhar os partos hospitalares com autonomia como enfermeira, mas a gente tem médicos super parceiros aqui na nossa região, e a gente então consegue garantir para a mulher uma ótima experiência num parto hospitalar também.
Então, a gente fica com essa mulher em casa até a evolução ir para franco trabalho de parto, e a gente vai para o hospital, assim, no melhor momento para o conforto da mulher e mais próximo possível do nascimento. E lá no hospital, a gente vai trabalhar com essa internação em tempo ótimo, a gente vai trabalhar com a movimentação livre, com a alimentação, presença, obviamente, do acompanhante. A mulher vai poder escolher a posição que ela quer parir, ela vai poder solicitar também a analgesia de parto, que é uma coisa super importante da gente ter disponível, da gente saber trabalhar direito. Depois da analgesia de parto, Carol, a gente consegue que essas mulheres sigam verticalizadas, elas conseguem agachar, conseguem rebolar, conseguem fazer tudo o que precisar para ajudar o bebê a descer, para ajudar nos puxos e no expulsivo. Isso no parto hospitalar, né? Que é um parto indicado para mulheres que apresentam fator de risco, para mulheres que não se sentem seguras em casa, para mulheres que não faz sentido ter o bebê em casa. Então, assim, o parto em casa, ele tem que ser escolhido pelo motivo correto, sabe? Quando a mulher realmente entende que o parto, o modelo de atendimento ao parto, ele é semelhante à atenção básica de saúde. Estou falando aqui de baixo risco, gente. Atenção básica de saúde. Então, você não precisa de grandes tecnologias para fazer esse trabalho com muita segurança. Então, no parto domiciliar, a gente vai sempre olhar 3 grandes pilares de segurança. O primeiro é o bom pré-natal, então aquele pré-natal muito bem feito, sem nenhum risco materno, sem nenhum risco fetal. Precisa ser um bebê maior que 37 semanas. É um bebezinho único, não pode ser gemelar em casa, pode ser gêmeos em casa, de jeito nenhum. E também não pode ser um bebezinho pélvico, que é aquele bebê que está sentadinho, tem que ser um bebezinho de cabeça para baixo. Esse é o primeiro pilar de segurança. Então, pré-natal bem feito, bebê de termo, tudo mais. O segundo pilar de segurança é ter uma equipe bem preparada para atender a emergência obstétrica, hemorragia pós-parto, distócia de ombros, reanimação neonatal. Então, isso é um outro grande mito, né? Que as pessoas acham que parto em casa a gente não leva nada, leva só Deus. A gente leva todo um equipamento de emergência, caso precise, e tudo mais. Outra coisa importante no parto domiciliar é que o modelo de atendimento ele é diferente, né? Então, ele é realmente um modelo sem intervenção. A gente não pode levar o modelo do hospital para dentro de casa, senão a gente acaba piorando o risco neonatal. E o terceiro pilar de segurança, obviamente, é traçar um bom plano de transferência para onde a gente vai, caso a gente precise de uma analgesia de parto ou alguma emergência. Então, são modelos, são locais diferentes de atendimento, mas o modelo de atendimento ele segue como grande pano de fundo o entendimento de que o parto é fisiológico e que ele é um processo seguro por si só, no baixo risco, tá? Obviamente, qualquer parto com fator de risco, doença materna, doença fetal, prematuridade, esse é um parto feito dentro do hospital. Esse parto precisa de profissional médico, com certeza, e é um parto que vai ser mais monitorizado, mas pode ser um parto maravilhoso da mesma maneira. Independente aí de presença de grandes fatores de risco, a gente consegue trabalhar para que essa mulher tenha ainda, para que essa mulher tenha uma boa experiência e tenha uma prática segura no nascimento do seu bebê. Exatamente. E é sempre importante reforçar, né, Marcela, que o enfermeiro obstetra, as obstetrizes, a equipe multidisciplinar, as doulas, elas estão sempre inseridas nesse modelo, né, de nascimento, lembrando que o protagonista desse parto é a mulher, e a mulher está no centro de todo o nosso cuidado. Inclusive, o índice de parto assistido por enfermeiro obstetra e obstetriz é um indicador de saúde da Organização Mundial de Saúde, e a Organização Mundial de Saúde, junto com o Ministério, eles gerenciam o índice de parto assistidos por enfermeiros obstetras, porque já é reconhecido que os partos assistidos por enfermeiros obstetras são partos onde ocorre o menor índice de intervenção. Pois quanto maior o índice de intervenção no parto, maior o risco de morbimortalidade materna e neonatal. Pois agora chegamos no primeiro momento. Eu vou explicar para vocês como que é a dinâmica da nossa live. A nossa live, ela vai ter apresentação, nós vamos compartilhar com vocês 4 takes de vídeo. 4 momentos que retratam pontos que são indispensáveis para assistência segura e qualificada no parto. Eu peço que vocês prestem muita atenção, que vocês tenham paciência para poder ouvir o que a parturiente fala, o que a enfermeira obstetra fala, porque, afinal,
é muita emoção, é um ambiente controlado, porque é uma sala de simulação, mas eu peço que vocês prestem atenção. E ao final de cada take, discutiremos o manejo e as melhorias ou as intervenções que poderiam ser feitas em cada uma delas. Então, eu desejo que vocês tenham uma excelente experiência de parto, que vai começar agora. Venham conosco. Olá, olá, tudo bem? Ai, não, tô com muita dor. Eu me chamo Ana Carolina, eu sou enfermeira obstetra, ela é a Michelle é da equipe de enfermagem aqui do hospital. Como você se chama? Confirma seu nome para mim, por favor. Josiane. Josiane do que? Fala seu nome inteirinho, Josi. Josiane Oliveira Matilha. Perfeito. Confirma para mim a sua data de nascimento também. 15/11/90. Ok. O que você está sentindo? Fala para mim. Eu estou com muita dor, não estou aguentando. Você está com dor desde que horas? Desde ontem. Desde ontem. Ok. É sua primeira gravidez? Isso. E você fez pré-natal? Não, não fiz. Por que você não fez pré-natal, Josi? O meu marido ele viaja muito, então eu não consegui acompanhar com nenhum ginecologista e foi tudo bem, então fui levando. Entendi. A sua idade é? 29 anos. 29 anos. Josi. Ai, eu sou muito boa. Respira, meu amor. Respira, ó. Isso. Muito bem. Toda hora que vier sua contração, enche o peito de ar como se fosse tirar uma flor bem cheirosa. Meu marido estava comigo, eu não sei onde que ele está. Ele deve estar ali na sua ficha. Eu vi você veio de ambulância, não foi? Foi. Ele deve estar abrindo a sua ficha. Daqui a pouquinho a gente vai chamar só um minutinho, tá bom? Espera só um pouquinho que a gente já vai chamar. Me fala uma coisa, você tem algum problema de saúde, pressão alta, diabetes? Não. Tem história de uma formação na família? Não, não saiba não. Não? Não tem nenhum probleminha de coração, de pulmão, nada? Não. Fez algum ultrassom? Eu fiz quando eu estava nas primeiras semanas. Tá, e não trouxe também, né? Não trouxe. Então, tá bom. Não. Eu vou dar uma examinadinha em você, tá bom? E daqui a pouquinho a Michelle já vai chamar o seu marido. Como que ele chama? Rafael. Rafael. E o Rafael tá feliz em o seu bebê? Ele tá muito. Tá? Foi muito esperado. E é um menino ou uma menina? A gente não sabe. Ah, e como vai chamar? Já tem nome? Tem. Se for menino vai ser Matheus. E se for menina, Manuela. Você sabe que Matheus é arteiro, né? Ah, vai falar isso com você? Ai. Matheus é nome de menino arteiro. Dá licença um pouquinho, tá bom? Tá com bastante contração. Respira. Todas as vezes que tiver contração, olha, Michelle, como não está com bastante contração, né? Todas as vezes que ela tiver, e você tiver contração, você respira bem fundo. A sua pressão está normal, a sua frequência cardíaca também está boa, a oxigenação do seu sangue também está ótima, está tudo bem, viu? Então, procura manter bem a sua calma. Respira. Eu vi um pouco sobre parto natural, eu posso terminar depois? Pode sim, tá? Você pode fazer tudo o que você quiser aqui. Você está com fome? Não, não estou com fome. Tá. Mas daqui a pouco eu vou pedir para o pessoal da Copa trazer um suco, uma gelatina, uma sopa, algo que você queira comer. Tá bom? É importante que você se alimente, para que você tenha bastante energia, para que você possa fazer força quando estiver na hora certa, tá? O mais importante é que você respire bastante para o seu bebê, para que ele nasça em boas condições. Isso, olha que maravilha! Suas contrações já se passaram. Que bom, ele chegou! Vem cá, peitinho dela! Parabéns,
pertinho dela, estava te chamando, como que é o Rafael, né? Tá feliz? Isso aí, Marina. Né? Tá tudo bem, viu? Tá tudo bem com ela, tudo bem com o bebê. Eu acabei de fazer um remédio nela para aliviar as contrações. O importante agora é que ela levante, tá? A gente vai tirar ela dessa cama e aí eu preciso da sua ajuda. Você é um forte? Corajoso? Tem que ser corajoso, né? A gente gosta de um corajoso aqui, né, gente? Isso aí, nada de homem sem coragem aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, tá? O espelhinho dela já acabou, nós vamos tirar esse excesso e ela vai sentar na bola, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui a grade da maca e a gente vai te ajudar a sentar, tá bom? Só um minutinho, aqui a gente já vai preparar a bola para você sentar e você nos ajuda, tá bom, Rafael? Só um minutinho. Olá, voltamos! A nossa parturiente foi admitida e ela foi admitida na presença do acompanhante e eu gostaria de ressaltar alguns pontos positivos dessa admissão, até para a gente bater um papinho. Quantos pontos positivos? Houve acolhimento, né, Marcela? Eu acho que a gente já pode aproveitar e começar a conversar. Ela foi admitida num serviço hospitalar em franco trabalho de parto. Eu não sei se vocês perceberam a atividade uterina dela, se vocês perceberam a intensidade das contrações dela. Imagina se essa mulher está num serviço hospitalar onde se prescreve ocitocina de rotina, onde a mulher já chega com aquele kit completo, né? Jejum e ocitocina. Então, uma mulher que está em franco trabalho de parto, com dinâmica uterina efetiva, ela inclusive, foi medicalizada para aliviar essa atividade uterina, e nós vamos conversar o que poderia ter sido feito, além de uma medicação, que poderia ter aliviado essa atividade uterina. Ela tinha muitas contrações, e o parto não precisa ser experienciado dessa forma. O parto ele pode ser experienciado de uma forma mais tranquila. Então, essa mulher ela foi acolhida, ela foi apresentada pela equipe, houve uma escuta ativa. Ela pede por um parto menos intervencionista, ela pede por um parto normal. Então, aquele profissional que admite, ele tem o papel de encorajá-la. Ele tem o papel de abraçá-la e falar, sim, é possível. E essa enfermeira que estava lá disse assim, aqui você pode tudo que você quiser. Que delícia! Olha, eu até me arrepio. Eu faço isso, gente, há 22 anos. E quando a gente diz para essa mulher, você pode tudo, o que você quiser, porque o parto é seu e esse espaço está preparado para você, nós, enquanto enfermeiros, precisamos ser responsáveis e capazes de fornecer essa segurança para ela. O acompanhante estava lá, houve segurança no monitoramento, a vigilância fetal foi feita, até mesmo pela cardiotocografia, é possível avaliar o traçado cardiográfico, né? Então, um feto com padrão tranquilizador, um parto que não precisa acontecer com pressa, e uma mulher que ela pode ter a liberdade de posição e a liberdade de fazer do parto dela o que ela realmente deseja. Má, o que você achou, né? Dentro do cenário que nós vivemos na assistência obstétrica, é possível? Porque as pessoas me perguntam, isso acontece de verdade? Isso é real? É assim mesmo que nós trabalhamos? É assim mesmo que nós devemos praticar a admissão obstétrica, né? E o que você mudaria? Fique à vontade. O que você mudaria? O que você melhoraria? O que você faria diferente? Bora lá! Primeiro, que vídeo sensacional para aquele aluno
do Senac, ou quem tem interesse em virar aluno do Senac, imagina poder fazer uma simulação, não é, com tanta fidelidade assim à realidade. Que recurso maravilhoso. Então, se a gente parar para pensar, essa admissão que foi feita nesse quadro que a gente acabou de assistir, não teve nenhuma tecnologia quase, não é? Foi feita ali uma cardiotocografia, mas poderia muito bem ter sido feito uma ausculta intermitente, porque é um bebê de baixo risco. A gente acha, né? Porque a gestante não tinha pré-natal. Então, enfim. Ali não tem nenhuma tecnologia especial. Ali tem gentileza, tem acolhimento, tem esclarecimento. E é um contexto, eu não tenho muito da minha prática esse contexto, mas acredito que a maioria das muitas pessoas que estão nos ouvindo tem, que é de conhecer aquela gestante na hora. Não conseguir ter preparado, ter conversado com essa mulher, não ter vínculo. Então, veja a importância desse primeiro contato, da forma como ele foi mostrado nesse vídeo. Eu não mudaria nada, na verdade. Porque na prática é assim que acontece, né? O acompanhante faz a internação enquanto a gente vai fazendo a admissão, né? E a gente vê, na maior parte das vezes, a equipe do hospital sendo muito bacana, assim. Sabe aquela coisa? Faz a pergunta no intervalo da contração, espera passar a contração para perguntar de novo, talvez ela não consiga lembrar de tudo. Então, naquele momento de admissão, a enfermeira já deixou claro que ali quem ia editar as regras era a gestante, que ela ia poder escolher como ela queria, que ela ia poder comer, que ela ia poder se movimentar. A enfermeira já fala que vai retirar o acesso venoso, que é uma coisa muito bacana, uma vez que não vai usar mesmo, não é? E muita gente fala assim, mas se tiver hemorragia? Gente, se tiver hemorragia, pega outro acesso ali na hora. Qual que é a dificuldade? Não é assim no pronto-socorro? Não é assim no trauma, no pré-hospitalar? Então, não tem por que ficar aquele acesso venoso que atrapalha no banho e tudo mais. E aí a professora Carol falou, o que mais a gente podia ter feito para melhorar aquele padrão de contração? Então, vamos lá. Na fase, especialmente um pouco antes da fase ativa, ali 5, 6 centímetros, às vezes a mulher tem um padrão de contração muito próxima uma da outra, que ela não consegue ter aquele respiro, tá? Geralmente, é uma situação, se a gente conseguisse olhar ali dentro da pelve, ali dentro do útero, a gente já vê que é um bebê tentando ficar bem fletido, quer dizer, com a cabecinha bem encostadinha, assim, no queixo, para que ele possa ter um bom expulsivo. Quando essa situação se resolve, isso a gente precisa de movimentação materna, de relaxamento materno, a gente vê uma melhora do padrão de contração. Como que a gente ajuda isso a acontecer? Então, livre movimentação, porque de uma forma geral a mulher ela sabe encontrar a melhor posição para ela, e os recursos, o recurso maravilhoso, sensacional da água. Banho de chuveiro ou o próprio banho de imersão. Marcela, no meu hospital não tem banheira, na minha casa não tem problema, não tem problema. A água é maravilhosa, tanto na imersão quanto na água corrente. Então, esse é um outro recurso, né, professora, que a gente poderia ter utilizado para melhorar um pouquinho esse padrão de contração, para que essa mulher possa ter, assim, um respiro mesmo entre as dores e tenha uma boa experiência, porque a gente quer, no fim, gente, que ela tenha curtido o parto dela, que tenha sido bacana, que ela tenha entendido todo o processo que ela foi passando, conforme as contrações iam aumentando, conforme o expulsivo chega e tudo mais. Então, eu creio que não ia mudar nada nessa admissão, acho que foi maravilhosa. A gente pode ver que não tem nenhuma tecnologia nessa admissão, não se gastou mais dinheiro para fazer essa admissão, não se precisou aplicar grandes conhecimentos para fazer essa admissão, apenas falar para a mulher, você é o centro do nosso cuidado, você é o que tem de mais importante aqui, e o parto é seu, né, Carol? Exatamente. Então, trata-se de uma parturiente de risco habitual, mesmo não tendo realizado o pré-natal, nós sabemos, pela coleta de dados feita pela enfermeira, aquela coleta de dados cuidadosa, atenciosa, porque ela está com contração, é muito comum, durante as contrações, ela falar, eu não consigo responder agora. Espera um pouco, dê esse tempo para ela também, ela acabou de chegar no serviço, ela é uma primigesta, ela chega assustada, ela tem medo do desconhecido, ela tem medo do que ela nunca viveu. Então, é uma admissão que realmente foi uma admissão muito tranquila. E tem uma pergunta que veio das pessoas que nos assistem, que foi da Eliane. Ela perguntou se a medicação administrada, Eliane, foi o Buscopan. Foi sim, tá? Essa parturiente, no dia da simulação,
estava prescrito ocitocina para ela na admissão. O enfermeiro obstetra, ele suspendeu a ocitocina por ele avaliar a atividade uterina, e a medicação que foi administrada foi um Buscopan para relaxar a fibra muscular desse útero. Porém, há muito cuidado, e é o que nós sempre falamos, quanto mais eu faço intervenção, quanto mais eu manipulo o parto, muitas vezes eu atrapalho a evolução dele. Então, olha lá, nesse período de 5 a 7 centímetros, que é quando o feto faz a sua máxima flexão para diminuir o diâmetro do polo cefálico e passar pelo estreito da bacia, o que nós fizemos? Vamos lá, espaçamos as contrações dele. Corria-se o risco dele não fletir, corria-se o risco dele ficar defletido, e numa evolução do parto, ele evoluía com uma desproporção cefalopélvica por uma defletida de primeiro ou de segundo grau. Então, nós precisamos entender a mecânica do parto, porque o parto nada mais é do que uma mecânica. Avalie a vitalidade materna e avalie a vitalidade fetal. E escute essas mulheres. Essas mulheres, elas contam para a gente o que elas estão sentindo, né? Então, quanto às contrações, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nas contrações, entendessem que existia um motivo para que ela tivesse uma dinâmica uterina, uma atividade uterina mais intensa, porém, mesmo assim, a vitalidade fetal foi preservada. Essa mulher poderia ter sido encaminhada para o banho e ter ficado ali no banho 1 hora, sentada num banquinho, deixando cair água na região do ombro sacral, na barriga. A água é um excelente método não farmacológico para mitigar ou minimizar os desconfortos provocados pelas contrações do trabalho de parto, ok? Então, o que talvez nós mudaríamos seria não ter feito o Buscopan antes de medicalizá-la, ter encaminhado ela para um banho, ok? Agora, nós podemos evoluir para uma segunda etapa, Marcela? Podemos? Vamos lá, vamos lá. Vamos avaliar a segunda etapa? Tem muita coisa para falar. Vamos lá. Se mexe bem, quadril, muito bem. Respira, ai, eu não vou conseguir. Vai. Vai sim, a gente aqui com você. Ó, respira super. Isso. Essa posição ajuda muito sobre o respiro. Respira bem, bastante bem, respira bem, vai. Respira bem, nossa. Daqui a pouco vai sair. Respira muito bem. Você gosta de alguma música? Sim. Música que você gosta? Vamos escolher uma música bem linda para você. Você quer? Ah, vamos lá então. Vamos colocar uma música de parto para você.
legal para ver que a gente ouviu o coração do bebê. Mais importante é que você respire bem fundo. Sente um pouquinho o bebê deve ficar bem baixinho já. Respira, deixa eu baixar. Ai, olha, o bebê já tá baixo. Você tá indo muito bem, viu? A frequência tá boa. É rápido assim, viu? Bem rápido. Muito ansioso. Eu sei que é o primeiro, né? O segundo vai ser mais fácil. Respira. Muito bem. Você quer mudar um pouquinho de posição? Você vai cansado de ficar assim? Pega um pouquinho pra você. Quer mudar um pouquinho? Então tá bom. Espera um pouquinho que a gente vai te ajudar a mudar de posição. A equipe do bebê é clarinho. Daqui a pouquinho pra você. Existe uma dúvida diferente. Acho que ele tá querendo nascer. Daqui a pouquinho, tenho certeza que com você. Vamos mudar um pouco de posição, daqui a pouco vai nascer seu bebê. Tá bom? A gente vai te ajudar. É um bebê surpresa, voltou, é um bebê surpresa, é um bebê que ela não sabe se é um menino, se é uma menina. E agora nós vamos falar do take 2. Nós vamos colocar alguns pontos de atenção. Marcela, você quer começar com alguns pontos de atenção? A gente pode fazer esse bate-papo e já aproveitar e responder 2 apontamentos, 2 questões muito interessantes da Marli e da Marisol, que trouxe se a musicoterapia contribui com o trabalho de parto. Muito, né? Inclusive, ela foi utilizada como um método não farmacológico, porque ela desvia, ela desfoca a mulher da atenção do parto. Né? Então, o tempo inteiro, o nosso papel é desviar a atenção dela. Porque se ela ficar muito focada na dor, ela só pensa na dor. Então, olha, vamos ver essa música? Que música que você gosta? Que música que te agrada? Então, é a música da escolha dela. Nós, parteiros, temos uma playlist de parto, temos um monte de música para todos os gostos. Então, eu sempre falo, que música que você quer? Que música que você quer ouvir? Então, a música, ela contribui. Tem uma série de estudos que já trazem que a música contribui demais com o processo de parto e nascimento, e o aroma também, que nos trouxeram também aqui uma pergunta, se poderia ter utilizado o aroma nesse primeiro período clínico do parto, que é o período de dilatação. O aroma também ele é reconhecido como um bom método de prática integrativa para utilizar durante o trabalho de parto. Existem aromas que são tranquilizantes, alguns aromas são calmantes, em especial a lavanda, né? A lavanda acaba sendo uma das mais utilizadas, mas é sempre importante saber também se a mulher ela gosta e ela se agrada com aquele cheiro, né? Então é importante conhecer o desejo e verificar se ela deseja. E onde acontece essa assistência, gente? Em todos os lugares, inclusive no SUS. O SUS, o maior empregador dos profissionais de saúde, praticam essa prática. Má, tá com você. É maravilhoso, né, Carol? E assim, a única contraindicação para qualquer coisa dessa é se a mulher falar que não quer. É a única, porque ela que deve escolher. Então, gente, foi tão legal esse take. A gente pode ver, por exemplo, o uso ali da bola suíça, que nada mais é do que uma forma de facilitar o que? O balanço pélvico. Então, eu sempre falo isso para as mulheres no pré-natal. Parto é movimento. Parto é movimento.
A mãe precisa se movimentar para ajudar o bebezinho a fletir, rodar, descer. Então, parto é movimento, parto é dança, parto é som. Por isso que a música, a aromaterapia, qualquer tipo de recurso que ajude a mulher a enfrentar as dores com movimento, sem ficar toda travada, com medo, entendeu? Que ajude a mulher a não ter medo, ter confiança. Então, essa fala ali da gestante, eu não vou conseguir, isso é super comum. Isso é super comum. Tem um momento ali do parto, nessa fase que ela tá mesmo no take que a gente viu, ali pertinho do expulsivo, que ela tem uma descarga fisiológica de adrenalina, que dura cerca de 30 minutos. E a adrenalina é um hormônio que dá muito medo, que às vezes dá um pouquinho de taquicardia, que dá uma apreensão. E é nessa hora que ela fala, não quero mais. Não quero mais, não quero mais, não quero mais, quero ir embora, não quero sair daqui. Né? E, na verdade, o bebezinho está nascendo. E qual que é o nosso papel? A gente que conhece fisiologia do parto, a gente conhece biomecânica, sabe o que está acontecendo. O nosso papel é dizer, você consegue, isso que você está sentindo é normal, a gente está quase no final, isso já vai acabar. Pensa no seu bebê chegando no seu colo, pensa que vocês estão passando por isso juntos. Então, palavras positivas, lembrando que, do ponto de vista neuroendócrino, tem uma série de hormônios ali trabalhando para que a mulher se sinta capaz, para que a mulher se sinta forte. Mas a gente sempre falou aqui, né, Carol, já falamos outras vezes, como o parto é um evento coletivo para nossas vidas. A mulher, apesar de estar muito forte, ela também busca apoio. Ela busca palavras de apoio, ela busca olhares de apoio. E tudo isso, gente, não precisa de tecnologia nenhuma, não precisa de dinheiro para fazer, precisa apenas de boa vontade, de humanidade, de conhecimento. Outra coisa muito legal que apareceu ali foi a rotura da bolsa, né? A rotura espontânea da bolsa. Então, essa é uma pergunta super comum também. Ah, precisa romper bolsa? Indica romper bolsa? Às vezes sim, mas não em 40% das mulheres, como mostra Nascer no Brasil. Gente, a bolsa tem um motivo para estar ali. A bolsa protege a descida do bebê. Ela ajuda o bebê a descer de uma forma com a cabeça bem certinha, assim, para não descer, sabe? Torto, com o bracinho na frente, depois dificultar a rotação. Então, a bolsa faz como se fosse um travesseirinho mesmo. Então, quando ela rompe de forma espontânea, geralmente é no melhor momento ali, no parto, né, Carol? Então, muito linda essa evolução aí que a gente conseguiu ver da nossa gestante. Má, em relação à miniotomia, eu acho que é importante a gente falar, né, da rotura da bolsa. O líquido amniótico, ele tem prostaglandinas. Ele é riquíssimo em prostaglandina. Então, quando eu provoco uma miniotomia artificial muito precoce, ou quando eu provoco uma miniotomia, eu aumento a intensidade das contrações. Olha quem era a nossa parturiente, uma mulher que já tinha muitas contrações. Isso significa que ela tem uma concentração plasmática de ocitocina extremamente elevada. E se eu promovo uma miniotomia, eu aumento mais ainda as contrações, porque ela passa a ter mais prostaglandina, que está contida no líquido amniótico. Então, romper bolsa aumenta o risco de infecção, sem dúvida nenhuma, e aumenta a contração. É lógico que tem parturientes que precisam da miniotomia para ter contrações, porque muitas vezes eu faço uma miniotomia artificial para que ela não vá para um parto cirúrgico por falta de contração, por falta de motor. Porém, neste cenário, ela não precisava de uma miniotomia. E o que aconteceu? A bolsa rompeu espontaneamente. É fundamental observar o aspecto do líquido amniótico, que é um líquido amniótico claro. Um ponto que eu gostaria de chamar a ausculta. Então, aquela enfermeira era danada do vídeo, né, Marcela? Aquela enfermeira, ela fazia uma ausculta intermitente. Então, a cada 30 minutos, ela fazia uma ausculta dos batimentos cardíacos e ela auscultou imediatamente após a miniotomia. E é uma boa prática. Toda vez que a bolsa rompe, a ausculta precisa ser realizada. Outros pontos que eu gostaria de chamar a atenção. A massagem na região lombo-sacral que ela recebeu, em especial feito pelo parceiro, pelo acompanhante, que é extremamente ativo, pela própria enfermeira. O acompanhante ele era muito ativo e nós precisamos fazer dele ativo, né? Muitas vezes o acompanhante está no WhatsApp ou no Facebook porque ele não sabe que ele pode ajudar.
E às vezes eu falo, e aí, vão me ajudar, eu preciso de você. E quando eles participam do parto, eles saem tão cansados que às vezes eles falam assim para mim, nossa, enfermeira, esse parto acabou comigo, eu estou muito cansado. Por quê? Porque eles pariram. E quando eles pariram, eles se transformam. Eu já vi famílias se transformando após o nascimento, né? Aquele homem que se tornou pai, aquela mulher que se tornou uma mãe, ou aquele homem que viveu um parto e se tornou um homem muito melhor, um homem muito mais amável e muito mais apegado e vinculado à sua esposa. Porque a gente vê trocas de carinho e troca de amor durante o trabalho de parto. O parto ele constrói vínculo. Eu gostaria de lembrá-los, de trazer um pouquinho a questão da bola, né? Então, a Marcela trouxe que a bola é movimento, e o parto, o feto, ele dentro do mecanismo de parto, ele faz a rotação dentro dos estreitos da bacia. Ele busca o maior estreito da pelve materna. Então, aquela bola suíça, durante a rotação do quadril, ela auxilia a rotação interna. É como se fosse tirar um anel. Quando você tira um anel rodando, ele sai muito mais fácil. Então, aquela rotação, ela auxilia na descida, auxilia na rotação da apresentação do feto. E também tem uma coisa muito importante, ela relaxa todos os ligamentos pélvicos. Então, o uso da bola e a movimentação do corpo na bola, ela relaxa os ligamentos pélvicos, fazendo com que aquele colo, que às vezes é um colo mais posterior, aquela apresentação que não está bem posicionada, ela se reposicione e favoreça o parto. Então, utilizem a bola, porém, utilizem com critério, porque existe um momento adequado para usar a bola na condução do trabalho de parto. Eu peço atenção para isso, porque a bola, ela permite uma ampliação muito constante do estreito superior da bacia, e isso pode, algumas vezes, provocar um edema de colo. Então, a maior parte da literatura traz que a bola suíça ela deve ser utilizada na fase ativa do trabalho de parto, quando eu quero utilizá-la como um fator de contribuição para a correção de distócia ou para auxiliar no parto, mas a partir de 6, 7 centímetros e que esse colo um pouco mais trabalhado. Nunca antes, porque pode provocar um edema de colo, né? Então, nós respondemos a pergunta das meninas até o momento. Mais alguma coisa que a gente deixou de falar desse take 2? Um take bem completo, né? Mas eu acho perfeito, a ausculta intermitente perfeita. Lembrando que a enfermeira ela faz a ausculta antes, durante e depois da contração. Por isso que a gente não precisa de cardiotoque no baixo risco, porque a gente vai avaliar o comportamento do bebê em todo momento, sempre em relação a... E essas práticas, né, Marcela, ela é uma cultura. E quando a gente começa a exercê-la na formação, a gente sai praticando, independente do lugar que você trabalha, né? Então, muitas vezes, nós estamos em determinados serviços onde não há a prática de se utilizar esses recursos, mas esse recurso é uma cultura. A boa prática no nascimento é uma cultura. Então, durante a formação, durante a pós-graduação, nós devemos praticar, simular cada vez mais as práticas baseadas em evidências para que elas possam ser aplicadas com segurança, né? Agora nós vamos para o take 3. Olha lá, hein, gente?
Mais um take. E aí, como assim? Um simulador de 4 apoios? Isso pode, Marcela? 4 apoios no parto? Isso existe? Muito bom, hein, Carol? Maravilha. Dá, inclusive, para o bebê nascer nessa posição, gente. Algumas mulheres têm um pouco de dificuldade de fazer força assim, 4 apoios, mas quando são bebês grandes, não tem posição melhor. É uma posição que a gente ganha na pelve, às vezes 1,5 centímetros no diâmetro do estreito inferior. É uma posição bem bacana, é uma posição que a gente usa muito para ajudar a rodar. Às vezes está com uma dilatação de colo quase total, 9,5 centímetros, que a gente fala, tem só um rebordo de colo, um pouquinho de colo segurando a apresentação ali para poder nascer, e a posição de 4 apoios, ela resolve, né, Carol? Não sei como que é a sua experiência, mas a nossa experiência, 4 apoios é uma posição maravilhosa, ajuda o bebê a fletir super bem, ajuda a rodar e dá muito alívio para a mulher, porque aquela região ali que a enfermeira está massageando, a mulher costuma ter muita dor. A gente costuma, inclusive, ver o osso sacro levantado, assim, o triângulo levantadinho, de tanto que a pelve articula naquela região para poder passar a cabecinha do bebê. E as mulheres gostam muito de massagem ali, quando estão no chuveiro, gostam que caia água ali. Algumas mulheres gostam que a gente faça uma pressão bem forte naquela região, isso ajuda demais. Achei maravilhoso, inclusive é uma posição muito boa se tiver algum problema de nascimento, uma distócia de ombros, por exemplo, que é uma emergência obstétrica, é uma posição maravilhosa para a gente conseguir resolver. E, enfim, é uma posição que a gente usa muito mesmo. Não sei como que é a sua prática, mas maravilhoso poder ensinar isso, poder colocar um simulador de 4 apoios. Eu nunca tinha visto isso, achei demais. É, exatamente. Os simuladores precisamos praticar. Muitas pessoas nunca nem sequer fizeram a proposta ou possibilitaram que essas mulheres ficassem de 4 apoios. Então, vamos começar com os simuladores e aprender a manejar e conduzir o trabalho de parto com esses desafios. Então, a minha experiência com 4 apoio também é intensa. Eu utilizo bastante o 4 apoios com as minhas parturientes. Eu gosto muito de deixá-las abraçadas à bola no 4 apoio. Eu percebo um nível de satisfação muito maior quando elas abraçam a bola, porque aquela bola quase que abraça ela também, né? Então, preste atenção numa coisa que a Marcela disse, a posição de 4 apoios é uma das posições que a gente coloca, que a gente aplica nas urgências e emergências obstétricas para corrigir distócia de ombro. Então, olha só, se eu coloco a mulher em 4 apoios para poder corrigir a distócia de ombro, se eu inicio um parto de 4 apoios, a chance de uma distócia é muito menor, porque, olha, amplia o estreito inferior da bacia 1,5 centímetros, e 1,5 centímetros é muito para um canal de parto. Uma coisa que eu gostei bastante também, Má, nesse take, foi do vínculo que ela cria com aquele acompanhante quando ela fica de frente para ele, né? Eu fiquei apaixonada por ele, porque ele mexe no cabelo dela, ele passa a mão no rosto. Então, se cria muito vínculo e ela se sente muito apoiada por ele. Além do que, a posição de 4 apoios, ela auxilia, sim, na biomecânica do parto, como você já disse. E quando a gente afasta o joelho dessa mulher, a gente amplia o estreito superior. Gente, o parto é uma mecânica. Então, quando eu afasto os joelhos, eu estou ampliando o estreito superior. Então, por isso que a enfermeira estimula que ela afaste os joelhos, e a posição de 4 apoios, ela acaba realmente ficando com o joelho afastado. E aí ela consegue ampliar o estreito superior e o estreito inferior, além de ser muito favorável para ela receber para ela receber algum tipo de massagem, né? Nós utilizamos ali o rebozo. Então, houve a inclusão de mais um item que é extremamente benéfico e utilizado, e teve uma pergunta sobre ela, né? Sobre o uso do rebozo.
Então, a gente podia falar um pouco qual a indicação, para que serve esse rebozo, se esse rebozo pode ser utilizado em que período do trabalho de parto, né? Quer falar um pouquinho, Mar? Rebozo, viu? E às vezes não tem rebozo, a gente usa um lençol mesmo no hospital. O rebozo, ele é esse tecido aí, na verdade, ele é um tecido das mexicanas, né? Que elas usam na cabeça, no pescoço e usam no parto também. A gente aprendeu com as parteiras mexicanas. E ele é muito bacana para ajudar nessas distócias de rotação, entendeu? Isso é um uso, que é esse que a Carol mostrou ali. Esse movimento que ela fez de abraçar a barriga com repouso, ela levanta um pouquinho o peso da barriga no tecido e ela mexe ali, soltando muito ligamento redondo e todos aqueles ligamentos da parte inferior do útero que às vezes estão dificultando. O bebê tem que rodar 15 graus e às vezes está segurando esses 15 graus que o bebê tem que rodar. Então, o repouso é maravilhoso para isso. Um outro uso é ali na parte posterior da mulher, no dorso mesmo, no bumbum. A gente abraça o bumbum com a mulher de 4, dá uma boa chacoalhada, ajuda muito. Às vezes a mulher está muito tensa, né, Carol, com muita dor. São recursos que eu prefiro usar em fase ativa, para não cansar a mulher, para não usar coisa demais, sabe? Mas algumas mulheres já estão super tensas no início do parto e a gente acaba usando até antes esse de chacoalhar para dar uma relaxada. No final, também, no expulsivo, a gente usa de novo, às vezes de 4 apoios de novo, às vezes soltando a pelve novamente, dependendo da tolerância da mulher, é claro que ela vai estar com mais contração, mas a gente usa muito como um apoio para que ela faça seus puxos. Sabe aquela coisa de querer puxar alguma coisa? A gente usa, não sei você, Carol, nossa experiência, a gente usa bastante o rebozo aí nessa situação. Não sei se tem mais alguma coisa. Eu também uso, Mar, eu também uso, exatamente. O As rebozo também. é uma pergunta das meninas. Deixa eu só ver quem foi que perguntou do rebozo. Eu acho que foi a Mandinha. A Nandinha perguntou do rebozo. Então, assim, existem 11 técnicas, tá, gente? Para que vocês tenham ideia de aplicação de rebozo. E o rebozo, ele pode ser usado no pré-natal, até mesmo para promover relaxamento, às vezes é uma gestante mais tensa, mas durante o parto, a intenção do rebozo é relaxar todos os ligamentos da pelve, porque foi a Elizabeth, desculpa, o rebozo, Marli e Elizabeth, tá? Então, a gente precisa relaxar os ligamentos dessa pelve, porque os ligamentos dessa pelve, eles podem, se eles estiverem muito tensos, a tensão nesse ligamento, que é exatamente o que liga os músculos uterino com o músculo da pelve, pode realmente prejudicar até mesmo a cervicodilatação do colo. Então, a intenção é relaxar a parte mole, deixar essa mulher muito mais relaxada e muito mais livre, tá? Então, o repouso ele pode ser usado em qualquer período, porque a gente tem que tomar cuidado para não estressar a mulher, né? Se eu começar a ficar usando muito cedo, ela não vai querer usar depois. Então, as duas técnicas mais utilizadas é essa do bumbum, que a gente chama de bombom, né? A técnica do bombom, e essa técnica que a gente coloca embaixo da barriga e chacoalha bastante para auxiliar na rotação e para auxiliar no relaxamento dos ligamentos, né? E desafios, né? E aí sempre falam assim para mim, os desafios no SUS. É possível usar rebozo no SUS? Com lençol. Sim, com lençol. Né? A gente pode substituir o rebozo pelo lençol, porque eu não posso levar um rebozo e compartilhar esse rebozo com todo mundo, ainda mais agora, no cenário que a gente está vivendo. Né? Então, o que a gente precisa? Utilizar lençol. A gente pega o lençol e utiliza o lençol no lugar do repouso, e quando ela tem puxo, quando ela tem vontade de empurrar e ela tem vontade de puxar, a gente também utiliza o rebozo, a pessoa que está auxiliando no parto segura e ela puxa pelo outro lado, né? Ela faz uma contraforça, isso auxilia bastante no desempenho do puxo no expulsivo, aquele puxo voluntário. Tem uma pergunta, Má, que fala exatamente isso. Se existe alguma evidência que traz que se a mulher rodar a pelve
para um determinado lado, se a rotação da pelve auxilia na rotação do feto, mas não no sentido da progressão. Então, por exemplo, eu quero que o feto ele rode, o lambda dele, né? O occipício dele está para a direita, eu quero trazer esse lambda para a posição anterior. Se realmente isso é real, se eu pensar no sentido da rotação do quadril, favorece a rotação adequada para o feto. São duas perguntas, é a Tamiri perguntando que não encontrou evidências trazendo esse tipo de relato, porque a biomecânica do parto ainda é muito recente, né? Vejam, gente, para construir evidência, a gente precisa de uma linha de tempo, né? Qual que é o problema de se construir evidência em relação a isso? Você tem que ter uma homogeneidade na amostra, uma homogeneidade na aplicação da técnica, entendeu? Então, vai ser difícil construir evidência. O que a gente sabe, e não sou só eu, são pessoas em congressos, são colegas, enfim, é um conhecimento aí, inclusive internacional, de que a movimentação materna ajuda sim a criar espaço para o bebê. Acontece que o neném não está dentro do útero como se estivesse dentro de uma bexiga com água. Isso não é real, tá? Então não é que você vira de um lado e o bebê acompanha. Ele está dentro do útero, dentro da bolsa com líquido amniótico, em relação a toda a musculatura abdominal, a toda a musculatura e ligamentos pélvicos e a todo aquele conjunto de estruturas. Então é a relação que a gente precisa melhorar. E sim, tem muito movimento materno que a gente faz para corrigir a apresentação fetal, tanto na pelve superior, quanto na pelve média. Quando na pelve média a gente tem sim participação, especialmente no assincletismo acentuado, de tecidos moles ali, de tecidos de pelve mesmo, não só de parte óssea, a gente tem que trabalhar isso também, e o rebozo ajuda muito, a posição de 4 ajuda muito nesse momento, quanto do estreito inferior da pelve, quando a gente precisa ir verticalizar, rebolar, jogar o bumbum para trás, aproximar os joelhos, diferente do estreito superior, né? No estreito inferior a gente tem que aproximar os joelhos. Ah, Marcela, como você sabe isso? A gente estudou e a gente faz na prática. A gente faz isso na prática. Aquele parto de 3 centímetros vai para total para nascer. Aquele bebê travado ali em um estreito, em uma altura que não mexe, você faz um movimento potencializado pela contração fisiológica e a gente vê o resultado na hora. Na hora. Então, a prática fala muito para nós. Agora, evidência dizendo o protocolo A, você vai chegar no resultado tal, você não vai encontrar. Porque é um tipo de evidência difícil mesmo de coletar. Exatamente. Por isso que dentro da prática, né, Marcela, do ensino da prática obstétrica, nós estudamos a biomecânica do parto. Nós estudamos os 3 fatores de parto, que é o trajeto, objeto e o motor. Então, é fundamental entender para que lado que esse feto roda, para que a gente estimule movimentos para aquele lado, porque certamente nenhum, né? O próprio impulso faz com que esse feto naturalmente rode no sentido favorável. Então, sim, e é muito novo. Quando nós olhamos para isso hoje, falar de biomecânica de parto é algo que é novo e as evidências científicas demoram para serem publicadas. Em relação aos métodos não farmacológicos, Marcela, sobre temperatura da água, né? Então, eles nos perguntaram isso. A Nercília perguntou para a gente qual a temperatura da água ideal para essa mulher. Então, a temperatura da água, Nercília, é percepção materna, tá? As mulheres, geralmente, elas querem cozinhar. Geralmente. Elas gostam de cozinhar. Mas a percepção é materna. Então, eu pessoalmente não trabalho com termômetro, porque senão eu fico ali ligada naquele número e às vezes a água para a mulher está desconfortável. Então, a mulher que vai dizer se está muito quente, se está muito fria. Geralmente, elas gostam de cozinhar. Quando está aquele dia muito quente, aí elas pedem água mais fria um pouquinho, e a gente, então, tem que ter muita atenção para a temperatura da água para o nascimento do bebê. Tá? A água tem que estar numa temperatura, tem que estar bem quentinha na nossa percepção para o bebezinho nascer, senão a gente tem que tirar da água na hora de nascer. Tá bom? Mas é percepção materna mesmo. E também tomar cuidado. Desculpa, Má, perdão, desculpa. E também tomar cuidado, elas gostam de água muito quente, mas a permanência delas, então, por exemplo, a imersão delas por muito tempo
na água muito quente, faz com que elas façam uma hipotensão. E essa hipotensão, consequentemente, elas fazem o quê? Taquicardia. Elas acabam tendo uma taquicardia compensatória e o feto também fica taquicárdico. Então, é importante a gente controlar um pouco essa temperatura, é o desejo delas, mas tomar cuidado com isso. O feto está taquicárdico porque ela está no caldeirão, né? Porque ela está no caldeirão. Tem que deixá-las cozinhar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. É a nossa percepção, assim. Não, sabe igual água de bebê, para dar banho no bebê? Sim. É isso. Uma coisa importante, contraindicação para banheira, né? Então, a gente também acho que vale deixar claro, mulheres soropositivas, mulheres com HIV, em trabalho de parto com carga viral indetectável, mulheres com doenças infectocontagiosas, o próprio mecônio, né? Então, assim, são contraindicações para uso de banheira, tá bom, gente? A gente usa a água como terapia, mas a gente pode usar a imersão, porque os estudos, a aspersão, porque os estudos trazem que exatamente os benefícios são muito compatíveis quando ela está imersa e quando ela está no banho de aspersão. Perfeito, Carol. Às vezes a mulher tem aquela ilusão do parto na água, da água tal, e no fim do dia, na hora, nem é tão bacana, sabe? O chuveiro vai ser maravilhoso da mesma forma. E assim, na verdade, agora, em meio à pandemia do Covid, a gente não tem recomendado o parto acontecer na água. É uma recomendação dos ingleses que a gente tem seguido. Quando a mulher vai ter um parto domiciliar, ela deseja ter uma banheira, a gente pede para ela comprar a sua própria banheira, para não precisar compartilhar aquela mesma higienizada, aquela banheira. E é exatamente isso que você falou, a água tem que estar limpa, bolsa rota prolongada, eu não deixo ficar na banheira também. Não. E agora, na pandemia, a gente tem evitado que o parto aconteça na banheira. Pode ser uma grande bobagem, mas como a gente não sabe, a gente não conhece tudo sobre esse vírus, a gente tem evitado um pouco. Né? Tem evitado realmente. Exatamente. E aí, agora, a gente podia ir para o quarto take, pode ser? Tá todo mundo querendo saber se é menino ou menina. Bora lá? Podemos ir para o quarto take? Que tem algumas perguntas que são relativas ao quarto take, por isso que nós não respondemos ainda, pessoal.
Essa boquinha ela também, por favor. E você tá bem? Passou a mutação? Sim. Não falei pra você que era assim? Você sempre estava bem. Voltamos, enfim, a bebê nasceu e era uma menina, é uma menina que nasceu com choro forte, vigoroso, com tônus presente, com respiração espontânea e supostamente com uma frequência cardíaca maior que 100. E aí, o que nós temos, né, de positivo nesse modelo de assistência? Eu vou falar um pouquinho, Mar, depois você complementa, pode ser assim? E aí, o que nós temos? A escolha da posição pelo parto. A parturiente escolheu a posição que ela queria parir. Ela foi esperta, porque ela foi orientada. Ela escolheu a posição vertical, uma posição que é vantajosa para o parto vaginal. É uma posição que favorece o nascimento pela própria gravidade. É importante lembrar que o parto, a verticalização, o parto na banqueta, ele reduz o tempo de duração de expulsivo, ele reduz a queixa dolorosa da mulher, ele diminui o índice de parto operatório, o parto vertical, diminui o índice de episiotomia e melhora o padrão do batimento cardíaco fetal. Então, o desempenho do batimento cardíaco do feto é muito melhor no parto vertical. Então, tem uma série de evidências científicas que já nos trazem que a posição horizontal no parto, ela é classificada como maléfica e ela deve ser desestimulada por ser ineficaz. Muitos estudos também já nos trazem que verticalizar a mulher em alguns hospitais reduziu o índice de internação desses bebês nas UTIs. Um hospital no sul do país começou a adotar a posição vertical no parto e diminuiu em 15% o índice de ocupação na unidade de terapia intensiva neonatal. Então, olha como nós melhoramos os desfechos neonatais, a condição de nascimento, quando a gente promove um parto seguro, um parto assertivo, somente mudando a posição dessa mulher. Então, essa mulher, ela escolheu a banqueta. Tinha uma pergunta falando da banqueta. A banqueta deve ser utilizada em que momento, Marcela? Em que momento que você recomenda o uso dessa banqueta? Olha, Carol, às vezes a mulher ela quer sentar mesmo, sabe? E a gente deixa usar a banqueta, mas para fazer força na banqueta, para nascer, a gente costuma posicionar quando já tá dando para ver o cabelinho ali. E muitas vezes a gente coloca ali na banqueta, ainda assim tem que levantar, pede para agachar de novo, rebolar, depois senta de novo. Então, pensar assim, que não é porque a gente sentou a mulher na banqueta, ofereceu a banqueta, que ela tem que ficar lá colada, né? Então, ela pode levantar. Às vezes a gente pede para tirar a banqueta um pouquinho, para aumentar o agachamento, porque esse momento do puxo, do expulsivo, ele é um momento bastante delicado. Ele é um momento que a gente precisa muito da participação da mãe, porque a prensa abdominal dela ali, os esforços de puxo vão fazer toda a diferença. E, gente, assim, é outra vida, vocês só podem imaginar, é outra vida fazer força deitada e fazer força em posição vertical.
É outra vida. Exato. Omar, é importante deixar registrado que foi feito o clampeamento tardio do cordão umbilical, que é com mais de 1 minuto de vida, foi feita a ausculta intermitente, foi garantido no ambiente hospitalar toda a asepsia, o parto nasceu numa priorização cefálica, o acompanhante estava ali dando apoio, suporte para ela, e o aleitamento materno foi iniciado precocemente. Então, muitas boas práticas foram adotadas também nesse expulsivo. Isso resulta, consequentemente, num parto feliz, num parto saudável. E aí tem uma pergunta para a gente, de uma pessoa que eu acabo não conseguindo identificar o nome dela, porque é uma sigla, é MCB, que responde se nós somos favoráveis ao uso da ocitocina, né? Eu vou colocar a minha opinião, depois você fica à vontade para colocar a sua. Nós temos que entender que a ocitocina é um uterotônico que potencializa as contrações uterinas, e a ocitocina, quando bem utilizada, somos favoráveis. Quando bem indicada, somos favoráveis. A ocitocina salva vidas de mulheres com atonia uterina, com hemorragia pós-parto. A ocitocina, ela contribui com a indução de um trabalho de parto de mulheres que não podem usar outros métodos indutores. Então, sim, somos favoráveis ao uso criterioso da ocitocina e não ao uso rotineiro, né, Marcela? Você quer falar alguma coisa em relação à ocitocina? Não, gente, com certeza. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. Tá? Uma coisa é você utilizar uma intervenção que vai entrar no meio da fisiologia para todo mundo. O problema não é, entendam isso, o problema não é a intervenção, o problema não é a ocitocina para aumentar a contração, o problema não é romper bolsa, o problema não é a parto-mitotomia, o problema não é a cesárea, o problema é usar isso para todas as mulheres. Para algumas mulheres escolhem ter o bebê deitadas. Vocês acreditam nisso? Algumas mulheres escolhem. Em alguns partos, a gente precisa instalar um uterotônico para melhorar a contração. Em alguns partos, a gente precisa romper bolsa. Eu vejo muitas mulheres, não sei você, Carol, mas eu vejo muitas mulheres pedindo desculpa por ter pedido analgesia de parto. O que é isso, gente? Que loucura é essa? Existe um recurso para ser utilizado com critério, com indicação. O grande segredo do bom resultado na obstetrícia, do bom resultado na saúde, é a individualização. E é por isso que o trabalho da enfermeira obstetra é tão reconhecido hoje, inclusive em grandes publicações internacionais, mostrando a segurança desse trabalho, porque é uma grande individualização. É o necessário para aquela mulher, é o momento correto de fazer, para aquela família, para aquele companheiro. Então, as intervenções, elas não são ruins. A tecnologia, ela não é ruim. A tecnologia, ela tem que ser utilizada com boa indicação, com individualização, com cuidado. Não é? Então, não é tecnologia, não nos entendam mal, pelo amor de Deus. Omar, tem 2 perguntinhas aqui, para a gente poder logo finalizar, porque o tempo passa rápido demais. Uma serve para você e uma para mim. Uma foi da Camila, que pergunta sobre a vitamina K. Se no parto domiciliar você faz uso do Canaquion, da vitamina K? A gente aplica, sim, vitamina K. Okay. Se a mulher não desejar vitamina K, ela faz uma recusa informada, da mesma forma que ela faz dentro do hospital. A gente vai conversar sobre isso no pré-natal e ela, então, pode tomar a melhor decisão e a gente aplica a vitamina K se for necessário. Assim como a gente tem a ocitocina para profilaxia de hemorragia pós-parto, como indicado pelo OMS. Então, a gente aplica assim, a gente não aplica vacina, porque a vacina precisa de rede de frios, a gente não tem autorização para manipular a vacina, aí a gestante precisa ir fazer a aplicação na unidade básica de saúde. Exato. E aí, a última pergunta de hoje, né? A Hilde nos pergunta se nós achamos o alço muito intervencionista. Eu vou me posicionar, tá, Má, em relação a isso. Eu quero deixar claro, o alço é o suporte avançado de vida em obstetrícia, né? É um curso recomendado para o manejo das urgências e emergências obstétricas. E quando se trata de urgência e emergência obstétrica, você fala de risco de morte e de fatores que têm um elevado índice de mortalidade materna e neonatal. Então, não há como não ser intervencionista
quando você fala de urgência e emergência. Então, eu oriento que se consulte o programa, né, do suporte avançado de vida em obstetrícia, porque também é um programa que te dá muito respaldo e muita maturidade para lidar com as emergências obstétricas, porque elas estão aí e elas existem. Não é verdade? Por fim... Só sobre o ALSO, assim, o ALSO é um curso maravilhoso, eu faço, a gente renova a certificação sempre que necessário. Quem atende parto domiciliar tem que fazer ALSO. A única coisa do ALSO é a resolução de distócia de ombros, porque a gente aprende a resolver a distócia com a gestante em litotomia. Então, é a única observação que eu faço do ALSO é que às vezes a gente vai falar de parto vertical com colegas médicos, mesmo enfermeiros, e a grande preocupação é como que eu resolvo distócia de ombros? Se a gestante está de 4, se a gestante está na banqueta, eu digo, mas é muito mais fácil. Ela já está pronta. A única coisa que, assim, teria que adicionar no ALSO, mas assim, gente, emergência é intervencionista. Porque emergência, a prioridade é resolução, né? Sim, com certeza. Má, você acha que a formação hoje, então, as instituições que, assim como nós, optamos por esse modelo de formação do enfermeiro que utiliza a ciência para tomada de decisão, utiliza a prática baseada em evidência, utiliza a simulação durante a formação. A nossa formação no modelo que a pós-graduação de enfermagem em ginecologia e obstetrícia do SENAC, ela favorece a mudança do cenário para um futuro melhor para o retrato de parto e nascimento? Você acha que sim? Ai, como não, né? Com certeza, porque a gente está falando... Gente, se vocês pegarem um livro de obstetrícia super tradicional no Brasil, qualquer um deles, vocês não vão encontrar nada do que a gente falou aqui. E assim, edição recente, tá? Vocês não vão encontrar nada. Então, são referências do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, mas existem práticas obstétricas que são enraizadas no conhecimento não só da medicina, mas da enfermagem também. Então, os professores fizeram esse novo caminho de reaprender obstetrícia, segurando a mão na intervenção, respeitando a fisiologia, e vão poder passar para os alunos essa forma de olhar. Porque o que a gente teve que fazer foi a gente mesmo fazer esse caminho. E hoje vocês têm um curso que vai dar oportunidade já desde a formação, né? Imagina um simulador que fica de 4 apoios, aprender a resolver distócia de ombros com a gestante de 4 apoios, aprender a resolver problemas de biomecânica, com posição materna. Então, onde que a gente ia ter essa oportunidade, né? Então, a formação ela é a base de tudo, e a oportunidade de já buscar isso sem você ter que buscar sozinho, sabe? É realmente uma coisa sem preço. Com certeza. Eu gostaria, pessoal, de agradecer a presença de várias unidades do SENAC. Nós temos o SENAC de Goiás, o SENAC de Santa Catarina, nós temos o SENAC de São Paulo, então, unidade de Araçatuba, Largo 13, A Penha, Santos, Barretos, Taboão da Serra, Sorocaba, São Carlos, São José dos Campos, todas essas unidades aqui junto, né, nessa energia boa que transborda a ocitocina. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu agradeço, Má, eu vou te dar um espaço para que você se despeça do nosso público, mas eu agradeço do fundo do meu coração. É um prazer sempre estar com você e você sabe disso. E eu gostaria de reforçar para quem está aqui que o nosso curso de pós-graduação, ele é tudo isso, e ele foi feito porque nós acreditamos que é preciso mudar o cenário de parto e nascimento no Brasil. Nós vamos contribuir com a redução de mortalidade materna e perinatal, e além de toda a qualidade do curso, esse aluno está inserido dentro do nosso curso, o curso de reanimação neonatal pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É um curso preparatório para o ALSO, para urgência e emergência. O aluno sai habilitado na inserção do DIU e nas melhores práticas obstétricas. E todas as aulas são constituídas por meio da simulação realística. E a Noelle Nascimento é a nossa protagonista de todo o processo de parto e nascimento dentro da nossa pós-graduação. Má, fica à vontade para você poder se despedir e deixar um recadinho final para as pessoas que estão participando. Carol, obrigada. Foi uma honra enorme poder estar aqui com vocês de novo. Foi assim de última hora, mas eu fiquei super feliz
super honrada, é uma delícia poder vir falar de parto, compartilhar nossa experiência, compartilhar um pouco o nosso dia a dia. A gente está disponível para vocês no Instagram, para quem quiser. E conheçam o curso do Senac. Esse curso realmente ficou algo muito, muito de vanguarda. Muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar de novo aqui nesse momento tão gostoso de troca que são essas lives. Má, você tem uma clínica, né? Você tem uma equipe. Como chama a sua equipe mesmo de parto? Luvi. L-U-V-I. Eu pedi, a Luvi. Mari ia deixar o arroba aí para vocês. A gente está aqui na região de Campinas, atendemos um raio de 100 quilômetros aqui de Campinas, e é isso aí. Temos ótimos resultados, graças a Deus, e parto domiciliar, hospitalar, tudo que a gente consegue, a gente faz aqui. É isso aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigada. Má, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Eu sou extremamente orgulhosa de tê-la como colega de trabalho, como amiga, como aluna, que foi minha aluna um dia, né? Mas, assim, eu tenho uma admiração gigante por você. Pessoal, eu agradeço a todos. Nádia, muito obrigada por você também estar conosco. Noelle, muito obrigada. O seu parto foi maravilhoso. A Noelle Nascimento, ela sempre está grudadinha na gente para que a gente possa fazer as melhores práticas. E a todas as pessoas que participaram dessa discussão, e que possamos juntos mudar o cenário de parto e nascimento no Brasil, contribuir com a redução de mortalidade materna e neonatal. Este é o nosso papel. Nós temos autonomia para isso, mas para tal precisamos nos capacitar. Estudem, se capacitem e se empoderem dentro das suas práticas, porque todos os profissionais envolvidos na assistência ao parto são importantes. O médico, o enfermeiro obstetra, as obstetrizes, as doulas. Porém, lembrem-se, o centro da nossa atenção é sempre as nossas mulheres. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.